Salve, salve galera! Bom, mais uma aula aqui de domótica. Essa daqui também será a última relacionada aí a protocolos, afinal de contas, a gente já verificou diversos protocolos, diversos sistemas aí. Como a gente consegue otimizar, como é que a gente consegue introduzir essa automação residencial aí na nossa casa, na nossa empresa ou até no nosso comércio. Então, vamos aí analisar a última, que também será um ponto, será um protocolo, uma comunicação extremamente comum, muito observada aí em diversos equipamentos, que é o protocolo Bluetooth. Se vocês não ouviram falar dele, olha, pesquisem porque esse protocolo ele é muito promissor. E aí, o protocolo Bluetooth ele tem a característica, uma característica muito importante, que ele consegue fazer diversas conexões aí baseado na distância. Então a gente consegue fazer com que o Bluetooth envie sinais a longas distâncias, a distâncias médias e a distâncias curtas, relativamente curtas mesmo, que vai ser um ponto aí muito importante para a gente trabalhar. Esse protocolo, como eu havia dito, né, ele é muito famoso, ele é aplicado em diversos ambientes. E aí, se a gente está falando sobre distância de comunicação, distância de envio de sinais, eu gostaria de mostrar para vocês aqui uma característica que talvez vocês já tenham ouvido falar, mas se não, aqui eu vou apresentar para vocês, que é a ideia da distância de comunicação ou até a área de abrangência dessas nossas redes. Então, olha só, temos aí, no caso principalmente do Bluetooth, um tipo de comunicação que a gente chama de PAN, que seria uma rede, uma área de conexão aí, essa área dessa rede, no formato ou na distância pessoal. Então, a distância que a gente vai considerar para o Bluetooth, ela é muito pequena. E aí, comparando com outras possibilidades, né, a gente tem a WAN, que seria num nível aí global, uma área de abrangência muito grande. A Metro, que seria Metropolitan, né? Então, olha, se eu tenho aqui uma rede na minha cidade, no meu estado, então essa rede é indicada como metropolitana. A gente também tem a LAN, lembra lá das famosas LAN houses? Então, olha, é uma casa que vai ter uma rede que os dispositivos comunicam entre si. Então, a rede LAN vai ser a ideia da rede de abrangência local. Então, ela pode aí envolver algumas poucas casas, às vezes um bairro ou até uma única residência também, que é possível. E no caso da pessoal, a personal, ela vai estar aí sendo colocada em distâncias de, olha, se eu saio da minha casa, você talvez não consiga captar os sinais que eu estou enviando. E aí essa distância, ela poderia ser menor ainda. Então, por exemplo, eu tenho um relógio aqui que ele vai comunicar com o meu celular. Olha, mas se o celular estiver, por exemplo, em um outro cômodo, talvez o meu relógio já não consiga enviar dados para este meu celular. Então, temos aí uma rede extremamente curta, uma distância muito pequena. E aí, existem ganhos ao se fazer isso. Só que além da PAN, eu gostaria de também falar para vocês que é uma rede que está começando a ser associada, está começando a ser observada também, que seria uma rede voltada aí a home, ou seja, essa minha rede ela vai abranger somente a minha casa, então ela seria até um pouco mais restrita que a LAN, então ela vai trabalhar somente na minha casa, que seria a RAN ou AN aí no português. E aí qual que é a ideia do Bluetooth? Já que ele consegue fazer aí comunicações de diversas abrangências, diversas distâncias. O Bluetooth, especificamente, ele consegue enviar dados até 100 metros. E aí percebam que quando a gente fala 100 metros, é 100 metros de distância num raio aí com nada interferindo. Não existe nenhuma barreira, não existe nenhuma casa
nenhuma árvore, nada nesse nosso caminho. Então, se a gente está em um campo totalmente aberto, em cerca de 100 metros, eu ainda consigo receber sinais desse meu Bluetooth. Já no caso aí de algum ambiente mais real, mais próximo da realidade nossa, o essencial, o ideal dessa comunicação seria aí a distância de pelo menos 10 metros. Então, com 10 metros, a gente consegue fazer a comunicação sem muito problema. E aí, no caso do Bluetooth, ele tem a característica muito boa que é a comunicação, a velocidade da comunicação, ela vai ser extremamente elevada, principalmente comparada ao Zigbee e ao Z-Wave. Ou seja, se temos aí essas comunicações numa velocidade mais elevada, a gente vai ter ganhos de, por exemplo, enviar ou receber aí alguns pacotes um pouco mais complexos, um pouco mais pesados. E aí, aqui eu já mostro para vocês também qual que é mais ou menos a velocidade da Zigbee, que está próxima aí de 250 kilobits por segundo, e a Z-Wave, que está próxima aí a 100 kilobits por segundo. Então, temos aí a diferença da velocidade de cada uma dessas comunicações. Então, no caso da Bluetooth, como eu havia mostrado, né, a gente pode fazer diferentes comunicações em diferentes distâncias. E aí, esse envio para distâncias maiores, a gente também vai ter uma perda, digamos assim, no formato da comunicação. Por quê? Olha só, quando a gente identifica aí uma comunicação Bluetooth do tipo classe 1, que ela vai conseguir enviar sinais aí até 100 metros, lembra que 100 metros é um campo aberto, sem nada interferindo. Olha, o consumo de energia vai ser aproximadamente 100 miliwatts. Já no caso da gente reduzir um pouco a distância de comunicação, também temos aí uma redução nessa potência que a gente está enviando e que a gente também está consumindo. Ou seja, se o nosso dispositivo ele trabalha com redes extremamente curtas, com distâncias extremamente pequenas, o nosso consumo de energia vai ser muito pequeno também. Então, temos aí a mesma característica de baixo consumo dos equipamentos, baseado aí na distância com que esses nossos equipamentos precisam enviar ou precisam receber sinais. Então, temos aí uma outra característica do protocolo Bluetooth. Agora, em tese, a maioria das comunicações que vocês já tenham visto de Bluetooth talvez sejam dispositivos que a gente chama peer-to-peer, que seria uma comunicação ponto a ponto. Então, eu tenho um celular que comunica com um relógio, eu tenho um equipamento que comunica com um controlador. Agora, a Bluetooth, o protocolo Bluetooth, né, ele já está tentando desenvolver aí, já está criando métodos para também fazer aquela mesma mesh, aquela mesma rede que os protocolos Zigbee e Z-Wave já utilizam. Então, olha, se temos aí Bluetooths criando essas redes, significa que nós vamos conseguir fazer envios de sinais com distâncias curtas, distâncias muito pequenas, que consomem muito pouca energia, e aí essas malhas vão conseguir fazer com que essa distância aumente aí em uma quantidade extremamente grande, ou seja, temos aí um ganho muito elevado ao utilizar o protocolo Bluetooth. Agora, no caso do Bluetooth, eu gostaria de mostrar para vocês que existe um formato de comunicação que a gente geralmente programa, que é o que a gente chama de comandos AT ou também comandos REIS, que seria aí o fato a pessoa, né, que desenvolveu este comando. Então, qual que seria essa ideia do comando AT? Que seria o AT significa aí a ideia de atenção.
Então, olha, este comando ele é muito famoso, ele é muito interessante também, que vocês podem buscar para programar esses seus dispositivos Bluetooth. Qual que é a ideia do AT? Ele basicamente segue aí alguns formatos, algumas sintaxes. Então, olha, temos aí diversos comandos tabelados, tá? E aí a gente consegue enviar ou receber algumas informações baseado aí no formato como a gente envia ou recebe esses sinais. Então, mostro aqui para vocês um exemplo do comando AT sendo aplicado. Então, olha, se eu faço a comunicação com o dispositivo AT, aí eu tenho que pegar a tabela para saber como é que é o formato aí da comunicação. E eu envio, por exemplo, o comando AT mais o nome do dispositivo. Olha, se eu tenho um dispositivo, por exemplo, um HC05, e isso daqui pode ser aplicado em diversos controladores, ele vai me dar como resposta o nome dele. E aí eu consigo também modificar aí algumas informações, alguns parâmetros. Então, olha, eu estou utilizando aquele formato estendido, onde eu mando AT mais o nome, e aí eu vou também escrever a informação. Então eu falo, olha, na verdade o seu nome vai ser Nathan /R, que seria um retorno da linha, /N, para indicar uma nova linha. Ele me responde com um OK, que ele já fez a modificação. E aí, se eu faço um AT name novamente, ele já vai me dar esse comando, esse nome aí atualizado. E aí percebam que este formato AT ele consegue ser aí aplicado muito parecido com as programações que a gente já utilizou aí em diversas outras disciplinas. É um comando extremamente famoso, um formato de comunicação extremamente famoso, extremamente útil e muito legal também de ser analisado, de ser aprendido. Beleza? Bom, esse daqui é o protocolo Bluetooth e aí a gente tem, como eu mostrei, né, diversos outros protocolos também que vocês podem buscar, que aí cada protocolo vai ter uma característica, um ganho, mas também vai ter uma perda e uma limitação. Basta vocês buscarem, verificarem quais são os dispositivos, quais são os protocolos que melhor vão atender vocês e escolher dentre esse mundo de possibilidades. Tranquilo? Bom, vamos lá. Até a próxima, gente. Salve a todos!